finalizar de verdade, juro por Deus, é a última coisa da aula de hoje, tá? A gente vai ver definição de condutor e isolante. Por que a gente tem que ver tudo isso hoje? Por quê? Porque na próxima aula a gente vai ver os processos de eletrização dos corpos e eu preciso que vocês tenham em mente essa definição dos princípios da eletrostática e o que é condutor e o que é isolante, tá bom? Então vamos lá. Condutores e isolantes. Na verdade, isso é muito intuitivo e a maioria de vocês já deve ter noção do que é um condutor elétrico e o que é um isolante elétrico. Mas uma explicação científica, mais técnica para isso, a gente vai voltar para a imagem lá do átomo da primeira aula. O átomo tem o núcleo e tem a eletrosfera, vocês lembram? E os elétrons estão aqui, ó, gente, tá? Eles estão aqui na eletrosfera, orbitando ao redor do núcleo. Por quê? Porque o elétron, portador de carga negativa, é atraído pelo próton, que é portador de carga positiva. Lá do princípio da eletrostática, que os opostos se atraem, também funciona aqui, elétron atraído pelo próton. Então, ele fica aqui orbitando porque ele é atraído por esse próton. Só que os átomos, eles podem ter várias camadas de eletrosfera. Dependendo da quantidade do número atômico desse átomo, lá da química, vocês lembram do número atômico? Eu vou ter várias quantidades de eletrosferas. E quanto maior o número atômico, mais eletrosferas eu vou ter. Então, pode ser que em algum momento eu tenha um átomo que tem uma eletrosfera que acaba ficando muito longe do núcleo. De forma que esse elétron aqui está a uma distância muito grande do próton. E aí a força que mantém ele em órbita acaba ficando fraca. Isso é que vai dizer o que é um condutor e um isolante. Por quê? Porque se essa força aqui tá fraca, esse elétron pode sair do átomo e tornar-se um elétron livre. Se tornando um elétron livre, você deixou esse átomo aqui eletrizado. Então, aqui você torna, então, esse átomo aqui um bom condutor de energia, tá? Elétrons livres, então, ele pode migrar para o átomo da molécula, o átomo vizinho do corpo, que aí também vai perder elétrons e vai formando depois uma quantidade de cargas em movimento que caracterizam a corrente elétrica, que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Então, o condutor, na verdade, condutores, eles têm como propriedade conduzir bem a eletricidade, tá? Conduzir a eletricidade, porque facilitam o transporte de carga. Certo? Os isolantes, por sua vez, eles têm característica de ser átomos com poucas eletrosferas. Então, as eletrosferas sempre ficam muito próximas do núcleo. Então, é difícil de tirar esse átomo, esse elétron, aliás, da eletrosfera, porque ele está muito pertinho do próton, está muito perto do núcleo, e ele tem essa força de interação mais forte. Então, é mais difícil de retirar. Isso caracteriza todas as substâncias que são isolante elétrico, tá? Então, ele dificulta a passagem de eletricidade, a passagem de carga elétrica. Gente, dificulta, não impede.
Não quer dizer que você tá lá com uma bota de borracha e aí ou uma luva de borracha e você vai lá botar a mão num fio de alta tensão que não vai te acontecer nada. É claro que vai. Dificulta, não impede. Vamos dar exemplos aqui. Primeiro, exemplo de condutor. Ah, tô ouvindo até vocês falar, né? Cobre. Que o fio de cobre conduz bem a eletricidade. Cobre e todos os metais, tá? Todos os metais. Qual é o metal que conduz melhor eletricidade? A prata. Só que a prata, ela oxida muito. E a prata oxidada, ela não consegue conduzir bem. Então, nos circuitos mais minuciosos se usa ouro, tá? Plaquinhas folheadas a ouro, por exemplo, dentro do celular de vocês tem, tá? O que dificulta a passagem de carga, por exemplo, tá? Borracha, plástico, madeira seca e etc, tá? Agora, é muito interessante a gente falar que a partícula água também é um exemplo de isolante. Partícula H2O pura. Pura. A água da torneira acaba conduzindo bem a eletricidade porque ela tem sais minerais dispersos nela. Por isso que ela conduz, mas H2O puro é isolante, certo? Isso aqui já foi até questão de Enem, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Façam as atividades que estão aí que eu tô disponibilizando para vocês. Façam todas as atividades e postem até a próxima semana, tá?